Mais uma vez estou aqui, com muita alegria, com muito temor e tremor mesmo, de ter a oportunidade de ministrar uma palavra para vocês daquilo que Deus falou para mim. Estou vendo meu amigo Rafa aqui. Rafa, você é uma benção. Eu falei para você que ia falar de você. Você é um cara espetacular. O Rafa, a gente jogou futsal junto, até os 22 anos mais ou menos. Mas Deus, nesses últimos dias, Ele veio ministrando uma palavra para mim, que eu queria compartilhar com vocês. Eu quero que antes de tudo você olhe para a pessoa que está do seu lado e fala assim: eu te amo. Olha para a pessoa do outro lado e fala assim: eu te amo. Olha para a pessoa que está atrás, na frente e fala: eu te amo. E é nisso que a gente vai falar, sobre o amor entre os irmãos. E essa palavra tocou muito o meu coração. Abram as suas Bíblias lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, no versículo 17. Nós vamos ler do versículo 17 até o versículo 21, na primeira parte. Marcos, capítulo 10, do versículo 17 ao 21. Amém? E diz assim a palavra do Senhor: quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele. E lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, nem enganarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. E eu quero que você grave muito bem esse versículo. Jesus olhou para ele e o amou. Caramba! Quando a gente vai ver a continuidade desse capítulo, vai falar sobre que Jesus pede para que eles deixem tudo e ele não deixou. Mas eu não quero falar sobre isso. Eu quero falar justamente nesse início do versículo 21, que fala que Jesus olhou para ele e o amou. Repita: Jesus olhou para ele e o amou. E isso me marcou muito. O amor. Estava refletindo muito sobre o processo que nós estamos vivendo enquanto igreja. De último domingo, não sei se vocês perceberam, a igreja estava muito mais do que lotada, a ponto que pessoas, que os nossos amados adolescentes, que a gente tem que dizer todos os dias que nós os amamos, estavam sentados nas escadas, que certa parte da liderança estavam sentados aqui em cima do altar e ainda tinha pessoas. Quando você olha para esse lado, vamos todo mundo olhar para esse lado, a gente percebe uma obra, realmente uma obra, mas com qual objetivo? De caber mais pessoas, para que mais pessoas tenham a oportunidade dentro desse espaço de ouvir a palavra de Deus. E o que eu fiquei pensando é o seguinte: cara, que tipo de atitude eu tenho que estar com o irmão que se achega neste espaço? Que tipo de comportamento, que tipo de atitude, que tipo de olhar que a gente tem que ter com o nosso irmão que se achega? Porque quem acrescenta as pessoas é o próprio Deus. As pessoas vão sendo acrescentadas na sua vida, não é à toa, é porque existe um propósito. Quando eu falei do Rafa, não somente do Rafa, mas tem o Mateus também, que eu não sei se ele está aqui hoje. São pessoas que eu conhecia há muito tempo. O Rafa, a gente jogou jogos regionais, ele era muito bom fixo. O Mateus estudou comigo no ensino médio, que me estimulou muito, ele era exemplo. E eu nunca imaginaria que ele estaria aqui me ouvindo. Mas mais do que isso, assim, por que Deus fez isso? Por que Deus faz isso?
E eu acho que é isso que ele quer trazer para a gente. No momento do crescimento da igreja, no momento do crescimento nosso, Deus está falando o seguinte: preste atenção, olhe para o lado. Qual é a sua atitude perante o teu irmão? E aí eu te pergunto, qual tem sido a sua atitude perante o seu irmão? O que você tem retribuído, o que você tem tido como ação perante aquela pessoa que Deus te coloca no seu ambiente, para você ser o seu líder, para você ser o seu discípulo, ou para a gente ser enquanto irmão em Cristo? Quando eu falei para você o seguinte, olhe para o lado e fale, eu te amo, é porque tem que ser assim. Não sei quem já percebeu que aqui do lado aqui da fachada, e também eu acho que lá em cima, tem um lema da nossa igreja. O lema da nossa igreja é um lugar para amar e ser amado. Quando, aos finais do culto, o pastor faz um apelo, ele fala uma parte que é muito importante. Nós somos uma família. E nós nos comprometemos a te amar. E não é mentira. Quem chegou aqui na igreja há menos de 3 anos? Perfeito. Quem chegou na igreja a partir de janeiro deste ano? Quero fazer uma pergunta para você. Você foi impactado, primeiro, por Deus aqui? E segundo, você foi impactado pelo amor dos irmãos para contigo? E é isso que eu me cobro todos os dias. Eu tenho que ser essa pessoa que te ama. É isso que a gente aprende todos os dias, porque a gente tem um exemplo muito grande, que é o próprio Jesus, que entregou a sua própria vida para te amar. Que mais do que isso, que a gente sabe que Deus é amor. Portanto, se Ele habita em mim, eu tenho que exalar Ele. E aí eu te pergunto, você tem amado o seu irmão? Que tipo de comportamento, que tipo de direcionamento você tem dado para aquela pessoa que se achega a você ou que está do seu lado? Às vezes eu fico brincando com a minha esposa, que eu falo assim, nossa amor, tal pessoa nem me respondeu no WhatsApp. Mas você sabia que às vezes aquela mensagem é tão importante para mim, que às vezes as pessoas deixam ao Léo? Essa é uma atitude de amor. Tenho certeza, isso aqui é perante a igreja, assim como eu falo para o meu pastor, que é o meu líder. Se alguém precisar de uma ajuda, que eu puder ajudar, eu vou ser o primeiro a estar disposto a te ajudar. Porque eu entendo que eu tenho um chamado para amar o meu irmão. A minha palavra não pode ser desconecta com uma realidade, com entendimento. E é isso que a gente precisa aprender. A grande referência que a gente tem é o próprio amor de Deus. É aquilo que Jesus fez na terra para comigo, para com você e para conosco. Do que é o amor? Para que a gente possa transportar o amor para o nosso irmão. Nós vivemos uma visão celular. A visão celular prega que a gente seja acompanhando, que a gente esteja caminhando junto, realmente junto com os nossos irmãos. Não é uma questão de hierarquia. Não é porque eu sou líder de uma geração, não é porque eu sou líder de uma pessoa que eu vou estar acima dela. Pelo contrário, é a minha responsabilidade que eu tenho que servi-la para que a gente possa crescer enquanto reino. É assim que eu aprendi. E aí eu te pergunto de novo, como que tem sido a sua atitude perante com seu irmão? Que amor que você cultiva? É um amor que não é vulnerável? Não é um amor que você se deixa amar? Você não deixa com que o amor toque o teu coração? É um amor que não é recíproco? É um amor que você exige uma resposta do outro pelo comportamento que você fez, por uma atitude que você fez?
É um amor que é só por sentimento, não é um amor de atitude, de ação. É um amor que só fica pela verbalização de um sentimento, mas não é uma certeza por meio de uma ação do que eu sinto por você. E eu acho que é isso que Deus quer falar pra gente. E eu quero falar sobre 3 características essenciais do amor de Deus que a gente deve exercitar para o nosso irmão. A primeira coisa é que nós temos que entender que nós temos que ser vulnerável para sentir o amor. Lá em 1 João 3,16 diz: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Eita glória, hein? Passado, né? Acho que não. Mas eu quero começar a refletir com você sobre o que é ser vulnerável. A gente não pode entender que vulnerabilidade é você ser fraco, é você ser uma pessoa impotente, é você ser uma pessoa que não consegue. Mas é a gente entender que a gente está favorável a receber algo. Na nossa sociedade hoje, cada vez mais as pessoas se fecham e tem muita dificuldade de se abrir e até de receber o amor de outras pessoas. E é natural a gente entender porque essas pessoas estão machucadas ou ficam com medo de ser machucadas, de ter alguma decepção, e logo quando chega o amor as pessoas se retraem. Amigos, amigas, isso é muito natural a gente entender. Mas a gente entende que a gente tem que ser vulnerável, a gente tem que se abrir, a gente tem que dar a oportunidade para que a gente possa receber isso mais de Deus. Jesus foi um exemplo de vulnerabilidade. Jesus se fez vulnerável para receber esse amor e dar esse amor para os irmãos. Nos ensina isso. Para pensar. Os 12 de Jesus, os 12 discípulos de Jesus. Ele tinha um que infelizmente o traiu. Se ele não se fizesse vulnerável, se ele não se deixasse amar, sabendo quem era Judas Iscariotes, ele nunca teria dado a oportunidade de ter caminhado com ele. Muitas vezes a gente se fecha e impede que o amor transborde em nós para com o nosso irmão por esse medo. Jesus não. Jesus inclusive morreu também por causa dele, do cara que o traiu. E é isso que a gente tem que pensar. A referência de amor tem que ser o nosso próprio Deus. A gente precisa dar essa abertura, se tornar vulnerável para que a gente possa receber e dar esse amor, assim como Jesus fez, porque senão a gente rouba essa possibilidade, a gente impede para que essas pessoas se acheguem até a nós e a gente não consegue acessá-las também. E eu te pergunto, que muralhas você tem criado que impede de você ter um relacionamento com seu irmão, com a sua irmã? Que abismo que você cria que te impede até entrar em contato com ele? Que pontes você não constrói para acessar a vida do outro? Muitas vezes é assim que você faz com o seu irmão que se achega. E é isso que a gente tem que parar para pensar. É isso que a gente tem que refletir. Porque Jesus tinha todos os motivos de não fazer nada por nós, porque Ele sabe que a gente vai machucar Ele. Mesmo assim, Ele se entregou. Mesmo assim, Ele te perdoa. Mesmo assim, Ele fala: eu te amo, independente do que você fez, independente do que você é, independente do que você ainda fará, Ele ainda te ama. E esse amor é sobrenatural. Você sentir esse amor, olha, você fica até mais leve, independente do que você passa. A segunda coisa que a gente precisa aprender é que
amar não é reciprocidade. E aí que é interessante. Reciprocidade é o quê? É você dar e receber. O que a gente vai aprender é que amar, esse amor de Deus, esse amor de Cristo, não é essa reciprocidade. Não é eu amar entendendo que eu tenho que receber algo. Lá em 1 João, no capítulo 4, no versículo 10, na primeira parte, e depois eu pulo para o 19, diz assim: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou. No versículo, de novo, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou. No versículo 19 diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Caramba, isso arrepia até a alma, cara. O que Deus está querendo ensinar para a gente é que Ele nos ama antes do que nós amamos eles. Nós amamos porque Ele nos amou, porque Ele me amou, porque Ele me ama. E o que a gente aprende é que a nossa intenção, a nossa direção de vida para com o nosso irmão é que a gente precisa amar independente de quem ele é. Nós temos que amar independente se a gente vai receber uma resposta dela ou não que nos agrada. A gente precisa dar genuinamente esse amor para essa pessoa, independente, porque quando aquela pessoa chega, muitas vezes, ela vem carregada de problemas, ela vem carregada de sofrimento, ela vem carregada de desilusão, ela vem carregada de falta de entendimento. E a gente tem que olhar para essa pessoa e falar o seguinte: eu te amo independente de tudo. Quantas vezes, né, amor? A gente discipulou pessoas, a gente conversou com pessoas, a gente mostrou quem era Deus, e por uma decisão dela que a gente respeita, ela não caminha mais junto com a gente. Por tempo a gente entendeu que, ok, né, fica chateado porque a gente investe, mas depois a gente entendeu que não, tá errado. A gente fez tudo, independente para onde ela caminhe, mas porque a gente ama ela independente de tudo, independente das escolhas dela. Independente de tudo isso. Porque as pessoas, elas têm uma tendência, gente, de sempre olhar para si mesmo. Elas sempre têm o olhar individualista, de querer primeiro falar o seguinte: olha primeiro para mim, para depois eu olhar para você. A gente vive uma realidade não da individualidade, mas do individualismo. Daquilo que sobressai, o eu sobressai o que é de todos e o que é do outro. O que é mais importante é aquilo que eu ganho, não aquilo que eu dou. E a gente percebe aqui, na palavra em 1 João, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Deus, Ele te amou antes mesmo do que você era. Ele nos planejou porque Ele já nos amava. Ele nos ama sabendo que a gente vai machucar Ele. Ele nos ama sabendo que a gente vai trair Ele. E a pergunta que eu faço para você é: você tem tido esse olhar para o seu irmão? Que tipo de relação você vem se construindo com ele? É uma relação de interesse? O que ele pode me dar e eu vou ser assim? O que ele pode me oferecer, as relações que ele pode me oferecer, por isso que eu vou caminhar junto com ele? O seu amor é que nem o de Deus, que te ama independente de quem você seja. Várias pessoas, gente, sem brincadeira, me procura para que eu possa ajudar. E eu falo, independente do que vai ser, independente do que é, não estou preocupado no que eu vou receber, mas naquilo que eu posso ser uma bênção na sua vida para poder te ajudar. Eu acho que a visão celular é isso. Na verdade, desculpa, o reino é isso. Se a gente sair daqui entendendo que a gente precisa amar o nosso irmão, independente do que ele possa nos oferecer, a gente cresce
a gente faz o que Deus nos pede. A gente materializa a ação de Deus aqui na terra. E a gente consegue ajudar os nossos irmãos. Sabe por quê? Porque um dia você chegou assim aqui. Eu vou chorar. Porque um dia eu cheguei aqui assim. Sujo, lixo, imprestável, improvável. Mas eu encontrei o amor de Deus aqui. Eu encontrei pessoas que carregam o amor de Deus e que me ajudou a superar tudo isso. E aí eu te falo, eu te chamo, vamos junto nessa caminhada. Deus está falando para você hoje o seguinte: vamos junto nessa caminhada, fazer esse amor, ser esse amor, independente do que Ele pode oferecer, porque o nosso papel aqui é de ajudar, é de amar o nosso irmão. Porque a partir do momento que a gente ajuda o nosso irmão pensando em recompensa, desculpa, para e recomeça. Para. Porque a gente não vai estar fazendo aquilo que Deus nos pede e aquilo que Jesus fez. O apóstolo Paulo fala: sejam meus imitadores, porque eu sou de Cristo. E o pastor Nakanishi falou uma coisa que me marcou muito. Eu falei, eu vou ter que falar sobre isso porque me marcou muito. Ele falou assim: longe da gente não querer falar isso que o apóstolo Paulo falou. Ah não, porque não sou não. Não, fale isso. Seja isso. Seja Cristo na terra. E uma das coisas é: ame não pensando na reciprocidade. Amém? E a terceira e última coisa, vou pedir para a banda subir, é que o amar exige atitude, exige ação. Muito mais do que palavras, muito mais do que simplesmente falas, músicas, é ação. É ultrapassar a barreira de um sentimento. Amar também é envolvido por sentimento, mas ela é ação. Lá em João 3,16 diz: porque Deus tanto amou o mundo que deu. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Amados, entendimento. Deus nos amou tanto que deu. Amar é muito mais do que sentir. Amar é agir. A ação que Deus teve para com a gente foi simplesmente entregar aquilo que era valioso dele para nos salvar, para te salvar, para me salvar. Que demonstração de amor. E você ainda fica brisando, você fica ainda refletindo sobre como. Simplesmente faça. Faça sem interesse. Faça. Ultrapasse a barreira da reflexão, mas se transforme em ação. E tem que ser uma ação sóbria, que deve ter, independentemente de sentimento, é uma ação consciente. Eu entendo que eu amo, por isso eu faço. Eu faço porque eu te amo. Essa é a ideia. É isso que você tem que refletir. E eu te pergunto, o quanto você tem ultrapassado a barreira do sentimento e não transformou em ação aquilo que Deus te mandou você amar, o teu irmão? Quanto? 5 segundos para vocês pensarem. O quanto? Eu acho que hoje Deus chama a atenção para falar para você: ultrapasse, faça, ame, olhe para o lado, não fique só pensando nessas coisas que são suas, mas olhe para o lado, faça a diferença.
Deus, em uma ação doadora, entregou o seu único filho para que a gente tenha vida eterna. O amor não está mais assentado num sentimento, não é mais o que eu sinto, mas é o que eu tenho certeza. Porque Jesus, quando estava lá na cruz, se ele fosse pensar com o emocional dele, ele ia mandar todo mundo para um outro lugar. Mas ele falou: perdoe-os porque não sabem o que fazem. Eu estou morto porque eu te amo. Eu vou morrer porque é para você se salvar, é para você ter vida eterna. Foi a ação que ele se entregou. E eu acho que é isso que Deus quer para você. Romanos 5,8 diz: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda nós éramos pecadores. Nós éramos pecadores. Independente de quem seja, ame, ajude, faça. Ultrapasse essa barreira. Quando a gente vai lá em Marcos, no capítulo 2, do 1 ao 12, conta a história do paralítico. Estava lá, homens carregavam a maca dele. A gente não sabe qual era a relação daqueles homens para com o paralítico, mas ali havia uma demonstração de amor, uma ação de carregar eles nas costas, de ultrapassar a barreira da multidão que estava ali, impedia que ele chegasse a Deus, a Jesus. Subiram numa tenda, tiraram ela e desceram até o chão, para que ele fosse curado em detrimento do que ele estava ali. O quanto que você está disposto a carregar essa pessoa que precisa, o quanto você está disposto a fazer aquilo que Deus te pede. E esta é a noite para você entender. Fique de pé. Desliga o Brute para mim, por favor, tá? Ok, ó. Pode ligar as luzes. Desliga o Brute também, tá? Eu quero que você reflita. Reflita. Deixa os Kobe ligados, só desliga o Brute, tá? Isso. Eu quero que você entre em contato com você mesmo nesse momento. Este é o momento que Deus está falando assim para você: eu te amo independente de tudo. Você é pecador, mas eu entreguei a minha vida para te salvar. Eu vou me entregar, não vou criar barreiras que me impeçam de chegar até você, mas eu vou te amar independente de tudo. Deus, Ele quer te amar. E mais do que isso, é nessa noite que você vai entender, que você vai olhar para o lado, vai encontrar um monte de irmão e vai falar o seguinte: eu estou contigo independente do que for. Eu vou te ajudar porque eu entendi que Deus quer que eu faça isso. Deus quer que eu te ame independente de tudo. Porque você é igual a Cristo. Porque eu serei imitador de Cristo. Eu não sei o que você está sentindo.